Imagine um pai que não apenas provê o sustento da casa, mas se envolve pessoalmente na formação de cada filho. Ensina, corrige, acolhe e revela quem ele próprio é por meio da convivência diária. A paternidade verdadeira não se resume a um título. Ela se manifesta em atos, presença e relacionamento. De forma infinitamente superior, a Escritura nos revela que Deus não é apenas Criador distante, mas Pai que se dá a conhecer, que age na história e que nos conduz à plena filiação. Nesta lição, estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Eu sou o professor Azeniel, e para você entender isso com clareza, fica comigo porque, nesta lição 4, a paternidade divina, eu vou te ajudar a compreender esse assunto. Primeiro, eu te explico cada tópico e subtópico dessa lição de forma clara e objetiva, e depois eu te mostro como explicar isso para os seus alunos de forma simples. E no final, você estará apto com mais segurança e ousadia para ministrar essa lição. Diante disso, essa paternidade não ficou oculta. Ela se manifestou visivelmente na história, e aqui, João nos apresenta o testemunho apostólico dessa revelação no texto áureo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14. O texto áureo desta lição apresenta o testemunho apostólico sobre a revelação da paternidade de Deus. João não está especulando ou filosofando sobre Deus. Ele está declarando algo que viu e experimentou pessoalmente. O verbo vimos indica experiência histórica concreta. João conviveu com Jesus, testemunhou seus milagres, ouviu seus ensinamentos e presenciou sua morte e ressurreição. Esse testemunho ocular é fundamental porque garante que a fé cristã não se baseia em mitos ou invenções humanas, mas em fatos verificáveis. Além disso, o verbo testificamos revela compromisso público e responsabilidade apostólica. João não apenas viu, mas assumiu a missão de proclamar essa verdade ao mundo. O conteúdo do testemunho é claro. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Aqui está a essência da paternidade divina revelada. Deus não permaneceu distante, mas agiu na história enviando seu próprio Filho com um propósito redentor universal. O texto áureo, então, prepara o professor para ensinar que a paternidade de Deus é demonstrada em ação salvadora concreta, não em conceitos abstratos, e que essa verdade foi testemunhada por aqueles que estiveram com Jesus desde o princípio. Agora vamos para a verdade prática. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. A verdade prática desta lição deixa claro que a paternidade de Deus não é conceito teórico, mas realidade revelada através de ações concretas na história. O Pai se revela como Pai ao enviar seu Filho ao mundo para nos salvar, demonstrando amor sacrificial e compromisso redentor. Cristo não apenas fala sobre o Pai, ele o revela em atos, palavras e principalmente na cruz. Assim, não ficamos presos a especulações sobre como Deus é. Conhecemos sua paternidade pelo que Jesus fez por nós. Além disso, o Espírito Santo age no íntimo do crente para confirmar essa filiação. Ele não apenas nos informa que somos filhos, mas nos transforma internamente, capacitando-nos a clamar Abba, Pai, com confiança genuína. É por isso que ser filho de Deus não é apenas posição legal, mas relacionamento vivo e transformador. A verdade prática, então, prepara o professor para ensinar que a vida cristã é trinitária. O Pai nos adotou, o Filho nos redimiu e o Espírito nos aperfeiçoa no amor, tornando real em nós aquilo que Cristo conquistou na cruz. Aqui concluímos a verdade prática. Agora vamos analisar quais são os objetivos dessa lição.
No primeiro tópico, vamos compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. No segundo tópico, vamos reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. Agora, no terceiro e último tópico, vamos aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Agora vamos dar início à introdução. Nesta lição, estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Nas lições anteriores, vimos o mistério da Trindade, conhecemos o Deus Pai e compreendemos o envio do Filho ao mundo. Agora, avançaremos para um tema que une tudo isso, a paternidade divina. Nesta lição, estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Não estamos falando de paternidade apenas como um título, mas como uma realidade eterna que se manifesta na obra do Filho e na concessão do Espírito Santo. É por meio dessa revelação trinitária que entendemos quem Deus é e como Ele se relaciona conosco de forma pessoal e transformadora. Essa paternidade não é uma ideia abstrata ou distante. Ela é concreta, pessoal e transformadora. O Pai se revela ao enviar o Filho para nos salvar e ao conceder o Espírito para nos capacitar, confirmando que somos, de fato, seus filhos adotados pelo amor. No próximo slide, veremos como essa paternidade é reconhecida em Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor. Agora explique para os seus alunos que o Pai revela quem Ele é por meio da obra do Filho e do Espírito Santo. Essa revelação nos mostra que somos filhos amados e aceitos por Deus. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Dando sequência ao slide anterior, precisamos entender que a paternidade de Deus não fica apenas no campo da revelação. Ela precisa ser reconhecida e vivida. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor. Quando confessamos que Jesus é o Filho de Deus, estamos declarando publicamente nossa fé. Essa confissão não é apenas um ato religioso formal, mas o ponto de partida para uma vida de comunhão real com Deus. Essa paternidade garante nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. O amor do Pai, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, nos transforma de dentro para fora. Não somos apenas chamados de filhos, somos capacitados a viver como filhos, refletindo o caráter do Pai em nossa conduta diária. No próximo tópico, começaremos a explorar como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Agora mostre aos seus alunos que reconhecer Jesus como Filho de Deus é reconhecer o Pai como nosso Pai. O amor de Deus nos capacita a viver como verdadeiros filhos diante do mundo. Aqui concluímos a nossa introdução. Agora vamos dar início ao nosso primeiro tópico. A revelação da paternidade do Pai. Tópico 1. Definição da paternidade do Pai. Subtópico 1.1. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Efésios capítulo 4, versículo 6. Entramos agora no primeiro tópico da nossa lição, a revelação da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Como acabamos de ler em Efésios 4, versículo 6, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isso significa que o Pai é a fonte de toda a obra divina. Ele não age isoladamente, mas sempre em perfeita unidade com o Filho e o Espírito Santo, revelando sua paternidade por meio dessa operação trinitária. Quando falamos que a paternidade é atributo do Pai, estamos dizendo que ele é, por natureza, aquele que gera, que origina, que é a fonte. Essa paternidade não é algo que Deus adquiriu.
Ela é eterna e essencial à sua identidade. O Pai opera sobre todos, por todos e em todos por meio do Filho e do Espírito, demonstrando que a Trindade age em perfeita harmonia para nos alcançar. No próximo slide, veremos que o Pai é a fonte de tudo e o princípio sem princípio. Agora deixe claro aos seus alunos que a paternidade é um atributo eterno da primeira pessoa da Trindade. O Pai age sempre em unidade com o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado. João capítulo 1, versículo 18. Mas é aquele que gera o Filho. Salmos capítulo 2, versículo 7. E Hebreus capítulo 1, versículo 5. E de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Como acabamos de ler, fica claro que o Pai é a fonte de tudo, e ele é soberano. Ele é o princípio sem princípio, ou seja, não tem origem, não depende de nada nem de ninguém. O Pai não é gerado, conforme João 1, versículo 18 nos ensina, mas é aquele que eternamente gera o Filho, como vemos em Salmos 2, versículo 7 e Hebreus capítulo 1, versículo 5. Essa geração eterna do Filho não significa que houve um momento em que o Filho começou a existir, mas que o Pai, por natureza, é aquele que gera desde toda a eternidade. Além disso, é do Pai, junto com o Filho, que procede o Espírito Santo, conforme João 14, versículo 26. Isso significa que o Pai é a fonte da divindade, mas não age sozinho. Ele gera o Filho eternamente e, junto com o Filho, envia o Espírito. Essa é a dinâmica trinitária. O Pai como origem, o Filho como gerado e o Espírito como procedente. Entender isso nos ajuda a compreender a ordem das pessoas na Trindade, sem jamais sugerir inferioridade, pois todos compartilham a mesma essência divina. No próximo slide, veremos por que entender a paternidade divina é uma fonte de consolo para nós. Agora, procure enfatizar para os seus alunos que o Pai é a fonte eterna de tudo, sem origem e sem dependência. Ele gera o Filho eternamente e, com o Filho, envia o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois ele é o originador de toda boa dádiva. Tiago capítulo 1, versículo 17. Acompanhe comigo no versículo 17. Diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A leitura nos mostra que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo para o crente. Quando compreendemos que o Pai é a fonte de tudo, que ele gera o Filho e envia o Espírito, percebemos que podemos confiar plenamente no cuidado do Pai. Ele não é um Deus distante ou indiferente, mas é o originador de toda boa dádiva, aquele que cuida de nós com amor paternal e nos supre em todas as nossas necessidades. Isso significa que tudo o que recebemos de bom vem diretamente do coração do Pai. Cada bênção, cada provisão, cada resposta de oração tem origem nele. Essa verdade nos traz segurança e paz, especialmente nos momentos de dificuldade. Saber que o Pai é a fonte de toda boa dádiva nos capacita a descansar em seu cuidado, confiando que ele jamais nos abandonará ou nos deixará desamparados. No próximo subtópico, veremos que a paternidade eterna do Pai não teve início no tempo. Agora, ajude seus alunos a entender que toda boa dádiva vem do Pai, que cuida de nós com amor paternal. Podemos confiar plenamente no cuidado do Pai em todas as circunstâncias. A paternidade eterna do Pai. Subtópico 1.2. A paternidade de Deus não tem início no tempo.
Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Isso significa que não houve um momento em que Deus se tornou Pai. Ele sempre foi Pai. Nesse texto, vemos que Jesus pede ao Pai para ser glorificado com aquela glória que tinha com ele, antes que o mundo existisse. Essa oração revela que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, demonstrando que a paternidade de Deus é eterna e não teve início no tempo. Quando Jesus fala da glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo, ele está afirmando a eternidade da sua filiação e, consequentemente, da paternidade do Pai. Não existe trindade sem o Pai sendo Pai, o Filho sendo Filho e o Espírito sendo Espírito. A identidade de Deus como Pai é eterna, essencial e imutável, não algo que ele adquiriu ou que começou em algum ponto da história. No próximo slide, veremos que não houve momento em que Deus se tornou Pai. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que Deus sempre foi Pai, sua paternidade é eterna, sem início no tempo. O relacionamento entre o Pai e o Filho existia antes da criação do mundo. Este texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. A partir do que já entendemos, precisamos aprofundar essa verdade. Este texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. Aqui, o professor precisa perceber que o texto não está apenas informando um fato teológico, mas protegendo a fé cristã de desvios graves, como o adocionismo. Essa verdade é o fundamento da nossa própria filiação. A Escritura é clara. O Pai sempre foi Pai, e o Filho sempre foi Filho. Essa relação eterna entre o Pai e o Filho é o que garante nossa adoção como filhos. O ponto central para o professor entender é que fomos feitos filhos por meio daquele que é Filho desde toda a eternidade, não por meio de alguém que se tornou filho posteriormente. No próximo slide, veremos que o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. Agora, esclareça para os seus alunos que o Pai e o Filho sempre existiram em relacionamento eterno antes da criação. Deus não se tornou Pai, ele sempre foi Pai desde toda a eternidade. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3, depois capítulo 9, versículo 14. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Com base no que lemos, entendemos que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo antes da fundação do mundo. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. Essa verdade fecha o raciocínio que estamos desenvolvendo. Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3 confirma que o Filho é o resplendor da glória do Pai e a expressão exata do seu ser. E Hebreus capítulo 9, versículo 14, revela que o Espírito é eterno. Não existe trindade sem essas três pessoas distintas em suas identidades eternas, coexistindo desde sempre na mesma essência divina. Isso significa que a trindade não foi formada, montada ou organizada em algum momento. Ela sempre existiu. O Pai nunca esteve sem o Filho nunca esteve sem o Pai, e o Espírito sempre procedeu de ambos. Essa verdade protege nossa fé da heresia modalista, que ensina falsamente que Deus apenas se manifesta de formas diferentes,
quando, na verdade, ele é três pessoas distintas desde toda a eternidade. No próximo subtópico, veremos que a geração do Filho não implica a criação. Agora, procure fazer seus alunos compreender que o Pai, o Filho e o Espírito sempre existiram como três pessoas distintas. A Trindade é eterna, não foi formada ou organizada em algum momento. O Pai gerou o Filho. Subtópico 1.3. A geração do Filho não implica a criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Nesse texto, vemos que o Pai tem a vida em si mesmo, e deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. A geração do Filho não implica a criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. Aqui, o professor precisa perceber que o termo geração pode causar confusão. Quando dizemos que o Filho é gerado, não estamos dizendo que ele foi criado. A geração do Filho é eterna, não temporal, significando que ele procede eternamente do Pai, mas compartilha da mesma natureza divina. O texto de João 5, versículo 26 é claro. O Pai tem vida em si mesmo, e o Filho também tem vida em si mesmo. Isso significa que ambos são autoexistentes, eternos e divinos. O Filho não recebeu vida como uma criatura recebe. Ele possui vida em si mesmo por natureza. Essa verdade nos protege da heresia ariana, que ensinava falsamente que o Filho foi criado, quando, na verdade, ele é eternamente gerado e plenamente Deus. No próximo slide, veremos o que significa o Deus Pai ser autoexistente. Agora ajude seus alunos a entender que o Filho não foi criado. Ele é eternamente gerado pelo Pai. O Filho possui vida em si mesmo, sendo plenamente Deus como o Pai. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Continuando nossa explicação do slide anterior, precisamos entender o que significa autoexistência. Isso significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Quando dizemos que o Pai é autoexistente, estamos afirmando que ele não depende de nada nem de ninguém para existir. Ele tem vida em si mesmo, não derivada, não emprestada, não recebida, mas essencial à sua própria natureza divina. Agora, o ponto central para o professor entender é que o Filho, embora gerado pelo Pai, também é autoexistente. Ele não recebeu vida como uma criatura recebe, mas possui vida em si mesmo por natureza. Ambos compartilham a mesma essência divina. Isso significa que o Filho não é dependente do Pai para continuar existindo, mas possui, por natureza, a mesma vida eterna e autoexistente que o Pai possui. No próximo slide, veremos que ambos compartilham a mesma natureza divina. Agora, esclareça para os seus alunos que o Pai é autoexistente. Ele não recebeu vida de ninguém. O Filho também é autoexistente, possuindo vida em si mesmo por natureza. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. João capítulo 10, versículo 30. A partir do que já entendemos sobre a autoexistência do Pai e do Filho, precisamos avançar. Nesse texto vemos que Jesus afirma: "Eu e o Pai somos um". Essa declaração confirma que o Filho compartilha da mesma natureza divina do Pai. Não se trata de união moral ou de propósito apenas, mas de unidade essencial, de mesma substância e glória divina. Essa verdade tem implicações profundas para a nossa fé. Se o Filho não fosse plenamente Deus, nossa salvação estaria comprometida, pois somente Deus pode salvar. A confissão de que Jesus é Deus não é opcional. Ela é o fundamento da fé cristã e nos protege de desvios que negam a divindade plena de Cristo. No próximo subtópico, veremos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Agora,
Ajude seus alunos a compreender que Jesus e o Pai compartilham a mesma natureza divina. São um em essência. A divindade plena de Cristo é o fundamento da nossa salvação. O Pai nos concede o Espírito. Subtópico 1.4. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai, João capítulo 15, versículo 26, e é enviado pelo Filho, João capítulo 16, versículo 7. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, no versículo 26, Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Como acabamos de ler, fica claro que o Espírito da verdade procede do Pai. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto do Filho. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho, conforme João 16:7. Aqui, o professor precisa perceber que a processão do Espírito é diferente da geração do Filho. Embora ambas sejam eternas e revelem a ordem das pessoas na Trindade sem implicar inferioridade. Quando Jesus diz que enviará o Consolador, ele não está dizendo que o Espírito começou a existir naquele momento. O Espírito sempre existiu, mas sua missão temporal de habitar nos crentes começou no Pentecostes. O ponto central para o professor entender é que a processão eterna do Espírito é distinta de sua missão temporal, assim como a geração eterna do Filho é distinta de sua encarnação no tempo. No próximo slide, veremos que essa processão não implica inferioridade. Agora, ajude seus alunos a compreender que o Espírito Santo procede eternamente do Pai e é enviado pelo Filho. A processão do Espírito é distinta da geração do Filho, mas ambas são eternas. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. Quando entendemos que o Espírito procede do Pai e é enviado pelo Filho, compreendemos que ele não age de forma independente ou desconectada da vontade do Pai e do Filho. Isso significa que o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que procede da Trindade, garantindo que estamos conectados ao próprio coração de Deus. Essa verdade nos protege de misticismos e experiências espirituais desconectadas da palavra. O Espírito Santo não nos conduz para longe de Cristo, mas sempre para Cristo. Ele glorifica o Filho e nos leva ao Pai. Saber disso nos dá segurança de que o Espírito que opera em nós é o mesmo Espírito eterno da Trindade, não um poder impessoal ou uma força mística, mas a terceira pessoa divina que nos guia em toda a verdade. No próximo slide, veremos que o Espírito nos conecta ao Pai e ao Filho. Agora, procure enfatizar para os seus alunos que o Espírito Santo procede do Pai e é enviado pelo Filho, garantindo nossa conexão com Deus. Essa verdade nos protege de experiências espirituais desconectadas da palavra. O Espírito Santo é o próprio Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Enviado para estar conosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 4. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Com base no que lemos, entendemos que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, enviado para estar conosco para sempre, conforme João 14, versículo 16 e 17. Pedro confronta Ananias, mostrando que mentir ao Espírito Santo é mentir diretamente a Deus. Essa passagem é uma das provas mais claras da divindade plena do Espírito Santo, pois ele não é tratado como uma força ou influência, mas como a terceira pessoa da Trindade.
Jesus prometeu que o Pai enviaria outro Consolador para estar conosco para sempre. Esse Consolador é o Espírito Santo, que habita em nós permanentemente. O ponto central para o professor entender é que o Espírito não é uma presença temporária ou condicional, mas uma habitação eterna garantida pela promessa de Cristo, confirmando nossa segurança e filiação em Deus. No próximo slide, veremos que ele nos conecta ao Pai e ao Filho. Agora, esclareça para os seus alunos que o Espírito Santo é plenamente Deus, não uma força ou influência. Ele habita em nós permanentemente, garantindo nossa segurança em Cristo. Ele nos aproxima do Pai. Efésios capítulo 2, versículo 18. Testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. E nos guia em toda a verdade. João 16, versículo 13. Agora, acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, no versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Como acabamos de ler, por meio de Cristo temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ele nos aproxima do Pai, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme Romanos 8, versículo 16, e nos guia em toda a verdade, segundo João 16, versículo 13. Essa verdade revela que o Espírito Santo não age de forma isolada, mas nos conecta diretamente ao Pai e ao Filho, garantindo que nossa adoração, oração e comunhão sejam trinitárias e fundamentadas na obra completa de Deus. O Espírito testemunha interiormente que somos filhos de Deus, confirmando nossa adoção. Ele também nos guia em toda a verdade, não revelando doutrinas novas, mas iluminando a palavra já revelada. O professor deve observar que o Espírito não nos conduz para experiências subjetivas desconectadas da Escritura, mas sempre nos direciona para Cristo, glorificando o Filho e nos levando ao Pai em adoração verdadeira. No próximo subtópico, veremos que a ordem das pessoas não implica inferioridade. Agora, ajude seus alunos a compreender que o Espírito Santo nos conecta ao Pai e ao Filho, garantindo comunhão trinitária. Ele testemunha nossa filiação e nos guia sempre em conformidade com a palavra. Reconhecendo a paternidade do Pai. Tópico 1. Confessar a Cristo como Filho. Subtópico 2.1. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João capítulo 4, versículo 15. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Como lemos, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Essa confissão não é apenas uma declaração verbal, mas um reconhecimento profundo da identidade divina de Cristo. Aqui, o professor precisa perceber que essa confissão é o que separa a fé cristã autêntica de todas as falsas religiões e heresias, pois confessar Jesus como Filho de Deus é afirmar sua divindade plena e eterna. Quando confessamos que Jesus é o Filho de Deus, estamos declarando que ele não é apenas um profeta, mestre ou exemplo moral, mas o próprio Deus encarnado. Essa confissão resulta em habitação mútua. Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. O ponto central para o professor entender é que essa confissão não é opcional, mas essencial para a salvação, pois sem ela não há verdadeira fé cristã nem comunhão com Deus. No próximo slide, veremos que essa confissão nos identifica como cristãos verdadeiros. Agora, esclareça para os seus alunos que confessar Jesus como Filho de Deus é reconhecer sua divindade plena. Essa confissão é essencial para a salvação e comunhão com Deus. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Acompanhe comigo no versículo 9, diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como acabamos de ler, a confissão de fé não é apenas uma convicção interna e privada, mas uma declaração pública que evidencia a habitação de Deus no coração do crente. Aqui, o professor precisa perceber que essa confissão pública não é exigência legalista, mas expressão natural de fé genuína, pois quem verdadeiramente crê em Cristo não consegue permanecer em silêncio sobre essa verdade transformadora que alcançou sua vida. A fé cristã nunca foi projetada para ser escondida ou vivida apenas no íntimo. Ela exige testemunho público, declaração verbal e posicionamento claro diante do mundo. O ponto central para o professor entender é que a confissão pública de Cristo é evidência de salvação e fortalece a fé, pois ao declararmos publicamente quem Jesus é, reafirmamos nossa identidade como filhos de Deus. No próximo slide, veremos que essa confissão nos une à comunidade da fé. Agora, ajude seus alunos a compreender que a confissão de Cristo não é apenas privada, mas pública e declarada. Essa confissão evidencia a salvação e fortalece nossa identidade em Cristo. Essa capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Reconhecer Jesus como o Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. João capítulo 14, versículo 6. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 3: Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Como acabamos de ler, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Essa capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Reconhecer Jesus como o Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai, conforme João capítulo 14, versículo 6. A confissão de Cristo não é resultado de convencimento intelectual, mas de obra divina no coração. Jesus declarou, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que não há salvação fora de Cristo. O ponto central para o professor entender é que a exclusividade de Cristo não é intolerância, mas verdade bíblica, pois somente Ele é o Filho eterno de Deus e o único mediador. No próximo slide, veremos que essa confissão nos une à comunidade da fé. Agora esclareça para os seus alunos que a confissão de Cristo como Senhor é obra sobrenatural do Espírito Santo. Jesus é o único caminho legítimo de acesso ao Pai. Não há salvação fora dele. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. 1 João capítulo 2, versículo 23. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 23, Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Como acabamos de ler, João deixa claro que rejeitar o Filho é perder também o relacionamento com o Pai. Não existe acesso a Deus que contorne Jesus Cristo. A confissão, Senhor meu e Deus meu, feita por Tomé em João 20, versículo 28, expressa o reconhecimento pleno da divindade de Cristo. Essa declaração não foi corrigida por Jesus, mas aceita, confirmando que ele é verdadeiramente Deus encarnado. Tomé não apenas creu intelectualmente, mas adorou a Cristo como Senhor e Deus. Essa é a resposta esperada de todo crente. Reconhecer Jesus não apenas como mestre ou profeta, mas como Deus digno de adoração. O professor deve enfatizar que essa confissão é pessoal, adorativa e transformadora, pois expressa submissão total e entrega da vida a Cristo. No próximo subtópico,
veremos como o amor divino se manifesta em nossa vida. Agora, ajude seus alunos a compreender que negar o Filho é negar o Pai. Não há acesso a Deus fora de Cristo. A confissão, Senhor meu e Deus meu, expressa adoração e submissão total a Cristo. A perfeição do amor do Pai. Subtópico 2.2. O amor faz parte da natureza do Pai. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. 1 João capítulo 4, versículo 16. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho. João capítulo 3, versículo 16. O amor faz parte da natureza do Pai. Deus não apenas demonstra amor, ele é amor em sua essência. Conforme 1 João 4, versículo 16, quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Isso significa que o amor não é apenas um atributo divino, mas a própria natureza de Deus. O professor precisa perceber que Deus não aprendeu a amar, nem escolheu amar. Ele é amor por natureza, e tudo o que ele faz flui dessa realidade essencial. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho, conforme João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse amor não foi teórico ou sentimental, mas prático e custoso. O ponto central para o professor entender é que o amor de Deus se provou na cruz, onde ele entregou o que tinha de mais precioso para salvar pecadores indignos. No próximo slide, veremos que esse amor nos adotou como filhos. Agora ajude seus alunos a compreender que Deus é amor por natureza. Não apenas demonstra amor, mas é amor em essência. O amor do Pai é sacrificial, provado ao entregar seu Filho por nós na cruz. Esse amor nos adotou. Fomos aceitos por ele, com todos os direitos de filhos legítimos. 1 João capítulo 3, versículo 1. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Agora, acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Como acabamos de ler, vede quão grande amor o Pai nos tem concedido, que fôssemos chamados filhos de Deus. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por Ele, com todos os direitos de filhos legítimos. Não somos filhos de segunda classe, mas herdeiros plenos de Deus e co-herdeiros com Cristo. O professor deve enfatizar que a adoção divina não é condicional nem provisória, mas permanente e irrevogável, garantida pelo amor eterno do Pai. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor, conforme Romanos 8, versículo 38 e 39. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir poderão nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O ponto central é que esse amor não depende das nossas circunstâncias ou desempenho, mas da natureza imutável de Deus. No próximo slide, veremos que esse amor é pessoal e individual. Agora esclareça para os seus alunos que o amor de Deus nos adotou como filhos legítimos, com direitos plenos de herança. Esse amor é inquebrável. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. Esse amor é pessoal. Não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. João capítulo 16, versículo 27. Acompanhe comigo no versículo 27. Diz assim: Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Como acabamos de ler, o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que saí de Deus. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. Deus não ama a humanidade como uma massa impessoal, mas conhece cada um pelo nome e ama individualmente. O professor precisa enfatizar que o amor de Deus não é genérico ou distante,
mas íntimo, específico e direcionado a cada crente de forma única e pessoal. Jesus revela que o Pai ama aqueles que amam o Filho e creem nele. Isso não significa que o amor de Deus seja merecido, mas que ele se relaciona pessoalmente com cada filho. O ponto central é que Deus não nos trata como números ou estatísticas, mas como filhos amados, cada um com identidade, história e relacionamento único com ele. No próximo slide, veremos que esse amor é a fonte da nossa salvação. Agora, ajude seus alunos a compreender que o amor de Deus não é genérico, mas pessoal e individual para cada crente. Deus conhece cada filho pelo nome e se relaciona de forma íntima e específica. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia! Acompanhe comigo no versículo 4, diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Como acabamos de ler, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. O professor deve perceber que a salvação não começa em nós, mas no coração amoroso de Deus, que nos amou quando ainda éramos pecadores mortos espiritualmente. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Não fomos nós que encontramos a Deus, mas Ele que nos alcançou em amor soberano e imerecido. O ponto central é que a salvação é inteiramente obra do amor divino, não resultado de mérito humano, mas da abundância da graça e misericórdia de Deus manifestadas em Cristo. No próximo subtópico, veremos as bênçãos da filiação divina. Agora, esclareça para os seus alunos que a salvação brota do amor abundante de Deus, não de mérito humano. Foi o amor do Pai que nos buscou, salvou e nos guarda até o fim. As bênçãos da filiação divina. Subtópico 2.3. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. 1 João capítulo 4, versículo 17. Como lemos, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Quando o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, o medo da condenação é eliminado. O professor deve enfatizar que essa confiança não vem de presunção ou autojustiça, mas do amor perfeito de Deus que nos justificou em Cristo e nos deu segurança eterna. O crente não precisa viver atormentado pelo medo do juízo final, pois o amor de Deus já nos declarou justos em Cristo. Essa confiança é fundamentada na obra completa de Jesus na cruz, não em nossos esforços. O ponto central é que o amor divino aperfeiçoado em nós remove o terror do juízo, substituindo-o por confiança filial e certeza de aceitação diante de Deus no último dia. No próximo slide, veremos que essa confiança estabelece nossa segurança como filhos. Agora, ajude seus alunos a compreender que o amor de Deus lança fora o temor do juízo, dando-nos confiança no último dia. Essa confiança vem da obra completa de Cristo, não de nossos méritos. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Acompanhe comigo no versículo 15, diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Como acabamos de ler,
não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. Aqui, o professor é conduzido a enxergar que a filiação divina transforma completamente nossa posição diante de Deus, passando de escravos aterrorizados para filhos amados e seguros. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. O Espírito Santo nos dá a certeza dessa filiação, permitindo que nos aproximemos de Deus com intimidade e confiança. O ponto central é que a relação com Deus mudou radicalmente, de medo para amor, de distância para intimidade, de condenação para a aceitação plena em Cristo. No próximo slide, veremos que essa segurança não significa presunção. Agora esclareça para os seus alunos que o crente não é escravo ameaçado, mas filho livre, amado e aceito em Cristo. O Espírito Santo nos dá certeza de filiação e intimidade com Deus. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. Ezequiel capítulo 18, versículo 24, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Mas sim, que o Espírito Santo, habitando em nós, testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 24: Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Como acabamos de ler, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. Paulo também adverte em 1 Coríntios 10, versículo 12: Aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. O professor deve esclarecer que a segurança da salvação não é presunção nem licença para pecar, mas confiança fundamentada na fidelidade de Deus e na perseverança dos santos. Mas sim, que o Espírito Santo habitando em nós testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação, conforme Efésios 1, versículo 13 e 14. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. O ponto central é que o Espírito nos dá certeza de filiação enquanto vivemos em obediência, não como escravos aterrorizados, mas como filhos vigilantes e gratos. No próximo slide, veremos que o amor perfeito lança fora o temor. Agora, ajude seus alunos a compreender que a segurança da salvação não é presunção, exige vigilância e perseverança. O Espírito Santo testemunha nossa filiação e extingue o medo da condenação. O verdadeiro amor aperfeiçoado em nós pelo Espírito remove o medo, pois no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. 1 João capítulo 4, versículo 18. Como lemos, no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo. Quando o amor de Deus é amadurecido em nossa vida, o temor servil é substituído por confiança filial. O professor deve enfatizar que esse amor não é produzido por esforço humano, mas é obra do Espírito Santo em nós, transformando nossa relação com Deus de medo para intimidade segura e confiante. O medo que o amor lança fora não é o temor reverente, mas o pavor da condenação e do castigo. O crente maduro não serve a Deus por medo do inferno, mas por amor e gratidão pela salvação recebida. O ponto central é que o amor perfeito transforma nossa motivação espiritual, de terror para devoção, de obrigação para adoração voluntária e alegre. No próximo tópico, veremos a experiência do amor do Pai em nossa vida. Agora esclareça para os seus alunos que o amor perfeito de Deus lança fora o medo da condenação e do castigo,
Servimos a Deus por amor e gratidão, não por terror do juízo. A experiência do amor do Pai. Tópico 1. O amor é aperfeiçoado no crente. Subtópico 3.1. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João capítulo 2, versículo 5. João afirma que qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que estamos nele. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. O ponto central para o professor entender é que o amor a Deus não é apenas sentimento ou emoção, mas obediência prática e concreta à palavra revelada, evidenciando maturidade espiritual genuína. Não há amor verdadeiro a Deus sem compromisso com sua vontade. A obediência à palavra é tanto o meio quanto a evidência do amor aperfeiçoado. Quanto mais guardamos a palavra, mais o amor de Deus é fortalecido em nós. O ponto central é que o amor cristão maduro se manifesta em obediência consistente, não em declarações vazias ou experiências emocionais passageiras, mas em vida transformada pela palavra. No próximo slide, veremos que essa obediência é evidência externa de amor interno. Agora, ajude seus alunos a compreender que o amor a Deus é aperfeiçoado pela obediência prática à sua palavra. Guardar a palavra é tanto o meio quanto a evidência do amor maduro. Essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. João capítulo 14, versículo 21. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. 1 João capítulo 5, versículo 3. Agora, acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Acabamos de ler que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. O professor deve enfatizar que Jesus vincula diretamente o amor a Ele com a obediência aos seus mandamentos, não como legalismo, mas como expressão natural de um coração transformado e grato. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada, conforme 1 João 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O ponto central é que a obediência não é fardo para quem ama, mas resposta natural e alegre do coração que foi alcançado pela graça divina e deseja agradar ao Pai. No próximo slide, veremos que cada ato de obediência fortalece o amor em nós. Agora, esclareça para os seus alunos que a obediência aos mandamentos é a evidência externa do amor genuíno a Deus. Para quem ama, os mandamentos de Deus não são pesados, mas alegres. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Lucas capítulo 16, versículo 10. Acompanhe comigo no versículo 10, diz assim: Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Como acabamos de ler, que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. O professor deve enfatizar que Deus valoriza a fidelidade nas coisas pequenas e aparentemente insignificantes, pois elas revelam o caráter verdadeiro do crente e o preparam para responsabilidades maiores no reino de Deus. A obediência não se mede apenas em grandes gestos, mas na consistência diária das pequenas escolhas. Cada decisão de honrar a Deus amadurece nosso amor por Ele. O ponto central
é que a fidelidade nos detalhes constrói caráter sólido, enquanto a negligência revela amor superficial. No próximo slide, veremos que nossa prática deve aprofundar esse amor. Agora, ajude seus alunos a compreender que a fidelidade nas pequenas coisas fortalece o amor de Deus em nós. A obediência diária nos detalhes simples revela caráter verdadeiro e amor genuíno. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40. Agora, acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, no versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Como acabamos de ler, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Aqui, o professor precisa perceber que o amor a Deus não pode ser apenas teórico ou emocional, mas precisa se manifestar em obediência prática e concreta à palavra, transformando o conhecimento em ação diária. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor, conforme Mateus 22, versículo 37 ao 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O ponto central é que o amor maduro une doutrina e prática, fé e obras, revelando Deus ao mundo através de uma vida transformada. No próximo tópico, veremos como esse amor se manifesta visivelmente na vida dos filhos de Deus. Agora esclareça para os seus alunos que o amor a Deus deve se manifestar em obediência prática, não apenas em teoria. Refletir Deus no mundo é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. O amor é a marca dos filhos de Deus. Subtópico 3.2. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. 1 João capítulo 4, versículo 12. João declara que ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. O professor deve enfatizar que o amor fraternal não é opcional, mas a evidência visível da presença de Deus, tornando o invisível tangível através das relações entre os crentes. Deus é invisível aos olhos humanos, mas se torna visível quando seus filhos amam uns aos outros de forma genuína e sacrificial. Esse amor não é produzido por esforço humano, mas é fruto da habitação divina. O ponto central é que o amor mútuo entre cristãos é a prova externa de uma realidade interna, revelando ao mundo que Deus está presente e ativo na vida da igreja. No próximo slide, veremos como esse amor se manifesta praticamente. Agora, ajude seus alunos a compreender que o amor fraternal genuíno é a marca visível dos verdadeiros filhos de Deus. Quando amamos uns aos outros, tornamos o Deus invisível visível ao mundo. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Acompanhe comigo no versículo 34. Diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Acabamos de ler: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade
quando os cristãos vivem em amor mútuo. O professor deve enfatizar que o amor cristão não é apenas sentimento, mas um mandamento prático que reflete o amor de Cristo e identifica seus verdadeiros discípulos. O mundo não pode ver Deus diretamente, mas pode testemunhar sua realidade através do amor visível entre os crentes. Esse amor mútuo é o testemunho mais poderoso da existência e do caráter de Deus. O ponto central é que o amor fraternal autêntico é a apologética mais convincente do cristianismo, superando argumentos teológicos e demonstrando a transformação real que o Evangelho produz nas relações humanas. No próximo slide, veremos que quem ama revela que conhece a Deus. Agora esclareça para os seus alunos que o amor mútuo entre cristãos torna o Deus invisível visível ao mundo. O amor fraternal é a marca de identificação dos verdadeiros discípulos de Cristo. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não o conhecem. 1 João capítulo 3, versículo 10, depois capítulo 4, versículo 8. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Acabamos de ler que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não o conhecem. O professor deve enfatizar que o amor não é apenas uma virtude cristã, mas a evidência inegável de que alguém realmente conhece a Deus e nasceu dele. Conforme 1 João 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. A ausência de amor revela a ausência de verdadeiro conhecimento de Deus, independentemente de confissão religiosa ou conhecimento teológico. O ponto central é que conhecer a Deus e amar são inseparáveis, pois quem experimenta o amor divino inevitavelmente reflete esse amor, tornando Deus real e presente aos que observam. No próximo tópico, veremos que fomos amados primeiro por Deus. Agora, ajude seus alunos a compreender que quem ama de verdade revela que conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece. O amor genuíno torna a presença de Deus real e visível aos que ainda não o conhecem. Fomos amados primeiro. Subtópico 3.3. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. 1 João capítulo 4, versículo 10. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, versículo 19. Isso indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. Aqui, o professor precisa perceber que o amor cristão não é iniciativa humana, mas resposta agradecida ao amor que Deus demonstrou primeiro, removendo qualquer ideia de mérito ou conquista pessoal. Conforme 1 João 4, versículo 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. O amor divino é a causa, não a consequência. O ponto central para o professor entender é que toda a vida cristã é resposta ao amor preveniente de Deus, que nos amou quando ainda éramos pecadores, enviando Cristo para morrer em nosso lugar. No próximo slide, veremos que fomos amados antes de qualquer mérito. Agora, esclareça para os seus alunos que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor é resposta, não iniciativa. A salvação e a fé são respostas à iniciativa incondicional do amor divino em Cristo. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito,
antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Acompanhe comigo no versículo 4. Diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Como acabamos de ler, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Esse texto ajuda o professor a ler a história com discernimento teológico. O amor divino não foi conquistado, mas livremente concedido quando estávamos mortos. O amor de Deus não esperou que nos tornássemos dignos, nem que dessemos o primeiro passo. Ele nos amou em nosso pior estado, sem qualquer condição prévia ou mérito humano. Aqui, o professor precisa perceber que a salvação é inteiramente pela graça, removendo qualquer possibilidade de orgulho, pois fomos alcançados quando estávamos incapazes de nos aproximar de Deus. No próximo slide, veremos que fomos amados no pior estado possível. Agora, ajude seus alunos a compreender que fomos amados por Deus antes de qualquer mérito ou movimento pessoal em direção a Ele. O amor de Deus nos alcançou quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos em Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8 e Efésios capítulo 1, versículo 5. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, no versículo 8: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como acabamos de ler, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos em Jesus. O ponto central para o professor entender é que o amor de Deus não foi motivado por nossa dignidade, mas pela sua própria natureza misericordiosa, alcançando-nos quando éramos seus inimigos, não seus amigos. Conforme Efésios 1, versículo 5, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo, pois Romanos 5, versículo 5 declara que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aqui o professor é conduzido a enxergar que nossa capacidade de amar não é natural, mas sobrenatural, fruto da obra do Espírito que nos capacita a amar como fomos amados. No próximo slide, veremos a cruz preparada por amor. Agora, esclareça para os seus alunos que fomos amados por Deus no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos. Somente pelo Espírito Santo conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. João capítulo 15, versículo 13. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim no versículo 13: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Como acabamos de ler, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Aqui o professor precisa perceber que a cruz não foi um acidente histórico, mas o ato supremo de amor divino, planejado desde a eternidade para nossa salvação, revelando a profundidade do compromisso de Deus conosco. Conforme 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim,
que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O ponto central para o professor entender é que a vida cristã é resposta ao amor da cruz, não vivendo mais para si mesmo, mas para Cristo que nos amou e se entregou por nós. Com isso, finalizamos esta lição e seguiremos agora para a conclusão. Agora, ajude seus alunos a compreender que a cruz foi preparada por amor antes da nossa redenção, revelando o amor supremo de Deus. A postura cristã deve ser uma resposta agradecida, vivendo para Cristo, não para si mesmo. A paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro, e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Chegamos ao final de mais uma lição. Agora, nossa próxima lição será a de número 5, com o tema O Deus Filho. Professor, se este vídeo te ajudou e tirou suas dúvidas fazendo você se sentir mais seguro para ministrar, não esqueça de apoiar nosso canal. Deixe seu like, comente, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas lições. Que o Senhor o use com ousadia e sabedoria ao ministrar essa lição, guiando suas palavras e abrindo o entendimento de seus alunos. Em nome de Jesus.